Jornada com o Livro do Céu, etapa 1. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. E com a graça de Deus, retomando aqui a jornada com o Livro do Céu, praticamente passou um pouquinho de 3 meses do último vídeo dessa jornada, mas houveram várias circunstâncias que concorreram para que não pudesse gravar e meditar nesse formato de jornada. Mas louvado seja Deus que possibilita novamente a retomada dessas leituras, desses estudos, destas partilhas, destes textos, destes trechos do Livro do Céu. Que ele realmente possa fortalecer a minha vida, a vida de cada um de nós, para continuarmos fazendo aquilo que ele quer que nós façamos, ou melhor, darmos o espaço da nossa vida para que ele seja em nós e faça através de nós aquilo que ele quiser. Aqui nessa primeira etapa, volume 1 ainda, é do 1 ao 11, mas ainda, como é muito começo ainda, e essa é a 13ª parte, quer dizer, esse é o vídeo 13 dessa parte primeira, e aí hoje um capítulo 29, vamos ver se a gente consegue avançar mais algum capítulo ou se somente esse. A intenção é não ficar com um vídeo muito longo. Capítulo 29 do volume 1. Jesus chama a alma à perfeita conformidade com a sua vontade. Ele quer nela um absoluto desapego de tudo e uma pobreza perfeita, com santa indiferença. E ele continuou a dizer-me: quero de ti perfeita conformidade com minha vontade, de tal modo a desfazeres tua vontade na minha. Desapego absoluto de todas as coisas, tanto que tudo que é terreno quero que seja tido por ti, como esterco e podridão, de dar horror só de olhá-lo. E isto porque só de ter as coisas terrenas em volta e fitá-las, ainda que não tivesse apego a elas, acabam obscurecendo as coisas celestiais e impedem a realização desse casamento místico que te prometi. Além disso, quero que assim como eu fui pobre, também me imites na pobreza. Deves considerar-te nesta cama como uma pobrezinha. Os pobres se contentam com o que têm e agradecem-me primeiro a mim, e então a seus benfeitores. Assim aceita o que te é dado, sem pedir nem isto nem aquilo, porque poderia ser um estorvo em tua mente. E com santa indiferença, sem pensar se isto te faria bem ou mal, te submeta à vontade dos demais. É um trechinho pequeno, vamos retomar aqui a leitura. Jesus está chamando a Luísa para uma perfeita conformidade, de se conformar com a vontade dele. Esse conformar-se é tomar a forma da vontade de Deus.
E para isso vai ser exigido esse absoluto desapego de tudo e uma perfeita pobreza. E agir com santa indiferença. Então, que a tua luz, Senhor, venha neste momento clarear esse conteúdo para que a gente possa absorver o máximo de informação, de conhecimento, para também assim nos alimentarmos e possibilitar uma caminhada com mais firmeza, com mais substância daquilo que o Senhor quer nos comunicar, daquilo que o Senhor quer nos dizer. E ele continua dizendo aquilo que ele estava dizendo no texto anterior, ele continua dizendo para Luísa: quero de ti perfeita conformidade com minha vontade, de tal modo a desfazeres tua vontade na minha. Desfazer a própria vontade na vontade de Deus é o que ele pedia a ela e hoje ele pede para nós. Perfeita conformidade, estar conforme, estar nessa forma da vontade de Deus, de modo que o nosso eu, a nossa vontade seja desfeita na dele. Um desapego absoluto de todas as coisas. Uma coisa que é importante a gente relembrar sempre e firmar isso como uma verdade, que esses escritos o Senhor deu para Luísa, ele viveu uma história com ela, um plano, ele tinha um plano para a vida dela, que era um plano também para todos nós, e que esse plano foi cumprido na vida dela. E que esses escritos, eles não são para Luísa, são para nós. É para todos nós. Ela foi um instrumento, um canal para que ele comunicasse, para que ele manifestasse essas revelações e elas pudessem chegar a todas as pessoas, a todas as almas. Então, quando a gente está lendo, é ele falando conosco. Já não é mais ele falando com a Luísa, é ele falando comigo, falando com você, a respeito do que ele quer para mim e para você. Então, hoje ele diz para mim e para você: quero de ti perfeita conformidade com a minha vontade. Embora muitas das coisas descritas aqui se referem à vida da Luísa, e a gente não repete a vida da Luísa porque ela é uma vida dela, é uma história dela, mas muita coisa aqui que ele ensinou para ela é para nós. Então a gente vai discernindo com o auxílio dele mesmo aquilo que realmente cabe a nós dentro do estado de vida que a gente está inserido, dentro dos cercados da nossa vida, dentro daquilo que é a nossa realidade, a nossa particularidade, a nossa individualidade. É dentro dessas circunstâncias que ele já nos colocou, que ele quer trabalhar, quer viver e vai ensinando. Então, aquilo que vai cabendo a nós vamos absorvendo também. Então, essa realidade que ele pede a ela também é para nós. Essa conformidade com a vontade dele, esse desfazimento da nossa vontade na dele, o desapego de todas as coisas, porque se a gente não se desapega das coisas e das pessoas, não se desapega de tudo que é terreno, aquilo que é tido por ele, ou melhor, ele quer que seja tido por nós, tudo aquilo que não pertence a ele, embora ele seja o criador de tudo, mas tudo aquilo que é terreno, que não é espiritual, é que nós consideremos que é esterco, podridão, e que chegue ao ponto de dar horror de olhar. Então, tudo aquilo que não é divino, porque assim, aquilo que é terreno, é humano, não entra em Deus. Deus está em todas essas realidades, mas essas realidades não entram dentro de Deus. Então, e nós, o desejo nosso, porque é a vontade dele, que nós entremos nele, entremos na sua vontade, adentremos dentro do seu coração sacratíssimo, santíssimo, mas para isso a gente precisa estar totalmente desapegado, totalmente liberto das coisas terrenas, porque senão nós não conseguimos adentrar. Hoje ainda meditávamos num trecho do volume 3, em que ele falava exatamente isso. Meu coração é imenso, embora seja um coração imenso, a porta desse coração é estreitíssima, é pequenina essa porta, e só entra lá quem não tem apego nenhum, porque esse coração é sacratíssimo, esse coração é santíssimo. Não pode entrar dentro desse coração santíssimo aquilo que não é santo, aquilo que não é puro, aquilo que tem contaminação não entra. Então, e nós queremos entrar nesse coração dele, mas para isso tudo que é terreno precisa ficar na terra.
Isto porque só de ter as coisas terrenas em volta, então olha só, muitas vezes não precisa nem ter ali as coisas, tocar nas coisas terrenas, basta só olhar que já vai, de certa forma, já vai obscurecendo aquilo que é celestial e vai impedindo a realização, né? No caso dela era o casamento místico que ele iria acontecer ali acontecer entre a alma da Luísa e Jesus. Então assim, algumas coisas aqui se referem basicamente mais a ela mesmo, mas também é para nós. Essa questão do esvaziamento é para nós. Esse casamento místico foi com ela, mas nós também, ele é o esposo da nossa alma. Então, como que esse esposo da nossa alma, como que nós vamos unir, como que a nossa alma vai se unir com o esposo se a nossa alma estiver apegada a coisas da terra, estiver ali com esses apegos mesmo, com algo que é terreno, coisas terrenas. Então, é necessário também esse esvaziamento. Além disso, quero que, assim como eu fui pobre, também me imites na pobreza. A gente não vai ter ação de se desfazer das coisas, mas aquilo para o qual, na circunstância que ele nos coloca e muitas vezes é aquilo que ele quer, a gente tem que aceitar e amar a circunstância. Então, muitas vezes, a maioria de nós que vai acessar esses conteúdos, pelo menos no princípio, depois no tempo, na era da paz, entra todos, porque vai ser de forma global. Mas como agora ele está trabalhando algumas almas, porque a maioria estão fechadas ainda, e o milagre da abertura das mentes ainda não aconteceu, então a maioria de nós somos pessoas pobres, pessoas que têm poucas posses, e até mesmo a gente percebe que nisso é proposital, porque quando a gente tem muitos compromissos, muitas posses, a tendência a estar apegada a muita coisa, e aí a gente, é mais difícil se desfazer dessas realidades para poder dar tempo para Deus, para dedicar tempo a Deus. Ou seja, nem é dedicar um tempo a Deus, é dedicar todo o tempo a Ele, é dedicar a vida a Ele, porque é a vida dele que Ele quer depositar dentro de nós, não é qualquer coisa, é a vida de Deus que quer ser dentro da nossa vida. Não é simplesmente uma vida com Deus, é uma vida em Deus. E como meditávamos também nos trechos que eu falei do volume 3, ele falava da diferença entre viver para Deus e viver em Deus, essa diferença. Então é importante, embora seja conteúdo mais lá da frente, mas a gente vai já compreendendo, já nesses primeiros volumes aqui, já também tendo essa compreensão dessa vida nele. Então, imitar ele na pobreza, deve considerar-te nesta cama como uma pobrezinha. No caso dela, era a situação dela estar reduzida ali numa cama, fixada ali naquele estado de alma vítima. Os pobres se contentam com o que têm. Então, por que dessa pobreza? Porque ele está falando aqui, ele está explicando por quê. Porque os pobres se contentam com o que têm. Claro que tem pobre que reclama, mas tem muitos pobres que se contentam com o que tem e agradecem primeiro a ele pelo que tem, mesmo que seja pouco. Aos olhos humanos, agradece primeiro a ele. E então aos seus benfeitores e aqueles que auxiliam, que ajudam, que são a mão de Deus, são os anjos que Deus envia às outras pessoas. Assim aceita o que te é dado. Então aqui ele está falando para ela, assim aceita o que te é dado, sem pedir nem isto nem aquilo. Então se conforma, se resigna com aquilo que você tem. Porque se você ficar ali com algumas coisas no seu pensamento, vai ser um estorvo. E encarar tudo com santa indiferença, ou seja, ser indiferente, mas uma indiferença santa, não é uma indiferença qualquer, como se as coisas realmente não tivessem valor nenhum. O valor das coisas, das pessoas, de tudo aquilo que nos cerca, assim como foi para a Luísa, que ele ensinou a ela, é que todo o valor de tudo o que está à nossa disposição e que faz parte da nossa vida terrena, elas precisam ser olhadas em Deus, a partir de Deus, e não por si próprias. Então essa santa indiferença é de olhar as coisas em si, mas sempre olhar com o olhar de Deus. O amor é sempre ser o amor de Deus. Então dessa forma que ele pedia a ela, e assim também pede a nós. E vamos adentrar um pouquinho mais no 30, uma nova cruz de Luísa, sempre regurgitando os alimentos consumidos e ao mesmo tempo passando fome. O confessor a proíbe de continuar no estado de vítima. Então aqui já entra um pouquinho mais nessa realidade do estado de vítima dela.
ela falando: isso me custou muito no princípio, especialmente pelas obediências que me determinava o confessor. Não sei porquê, mas queria que tomasse quinino. E tinha imposto a obediência de que cada vez que eu tivesse vomitado, outras tantas devia voltar a tomar o alimento. Agora, o quinino me estimulava o apetite e às vezes sentia muita fome. Eu tomava o alimento e assim que eu tomava, às vezes no mesmo momento de tomá-lo, pelos contínuos episódios de vômitos, estava obrigada a devolvê-lo e permanecia com a mesma fome de antes. Aqui tem uma nota de rodapé. A nota 39. Nos primeiros dias, o vômito corria a cada 3 ou 4 dias, mas depois foi produzido cada vez que ela comia. Alguns minutos depois de comer, como em um soluço. Ela colocava tudo de volta, intacto e agradável aos olhos. Intacto e agradável aos olhos. Como ficou permanentemente na cama, Luísa viveu a maior parte do tempo da Santa Eucaristia e do mesmo alimento de Jesus, a vontade divina. Alguns dizem que ela viveu totalmente desprovida de comida e bebida durante todo esse tempo, mas isso não é verdade. Então aqui, essa realidade dela ter ficado muito, assim, a parte toda do tempo de vítima na cama, que ela tinha ficado o tempo todo só se alimentando da Eucaristia, não foi verdade. Foi um tempo que Jesus, que ela não, era uma situação que Jesus colocou para ela, e que ela comia e vomitava, e aí e ela tinha que comer, porque ela tinha que obedecer. O confessor fazia com que ela tinha que comer, ela não podia deixar de comer, então não era necessário, porque Jesus a estava alimentando, mas por obediência ela teve que comer e até mesmo tomar esse remédio que abria o apetite dela, e deixava ela muito com fome, mas aí ela comia e vomitava. E assim foi por um certo tempo. Depois desse período, foi uma purificação, um sofrimento que ela passou de um certo tempo nessa realidade, comer, vomitar. Jesus libera ela para se alimentar. Então, nesse tempo, nessa época que ela comia e vomitava, era o alimento que ficava no estômago dela, era a Eucaristia, o único que permanecia no estômago dela. Que ela consumia e que não voltava, era a Eucaristia. Então, foi o alimento dela, porque tudo mais que ela comia voltava. E depois de um tempo de purificação que ela passou, ela voltou a se alimentar normalmente. Aí não voltava, ela comia normal. Então não é verdade que ela ficou o tempo todo se alimentando da Eucaristia, ela só foi um tempo. A palavra pobre que Jesus me havia dito não me deixava ousar pedir nada, e eu mesma tinha vergonha de pedir, e pensava comigo mesma: o que dirá a família? Vomitou e agora quer comer? Se me deram alguma coisa, a tomo, e se não, o Senhor se ocupará. Então aqui ela ficava com vergonha, porque eles davam comida, ela comia e vomitava, e ela ficava com fome, porque o remédio dava apetite nela. Mas ela tinha vergonha de pedir para comida, porque com medo da família brigar com ela: você tá vomitando, quer comer, você tá apanhando para fora, porque achavam, nessa época ainda achavam que ela fazia, que era, ainda não sabiam que ela estava ali num estado diferente, que era uma realidade espiritual tão grande assim. Então, às vezes achava que ela que fazia de propósito de jogar a comida fora, porque era manha, porque ela não queria comer. Não era verdade, né? Então, ela se resignou e dizia: se me der alguma coisa, eu como. Se não, o Senhor que vai se ocupar de me alimentar. Assim me acontecia, contente de poder oferecer alguma coisa ao meu amado Jesus. Isso não durou muito tempo, cerca de aproximadamente 4 meses. Um dia, o Senhor me disse: pede ao confessor que te dê a obediência de não tomar quinino e nem te fazer tomar o alimento tantas vezes, que eu lhe darei luz. Então aqui Jesus fala para ela pedir a obediência do confessor não obrigá-la mais a tomar o remédio, e ele iria iluminar a mente do confessor para que ele compreendesse esse pedido. Depois veio o confessor e contei-lhe, e ele me disse: para não mostrar singularidade, de agora em diante, quero que tomes o alimento uma só vez por dia. E suspendeu também o quinino. Então, ali, o confessor, iluminado por Deus, iluminado por Jesus, ele dá agora apenas que ela se alimentasse uma vez por dia. E suspendeu o remédio. Assim, fiquei mais tranquila e me passou a fome, mas o vômito não cessou. E na única vez em que tomava alimento, era obrigada a devolvê-lo. O Senhor às vezes me dizia que pedisse a obediência de não comer, mas o confessor nunca me deu esta obediência. O confessor dizia-me: não importa que vomites, é outra mortificação. Então olha só, o sofrimento dela. Jesus não queria que ela se alimentasse,
mas a obediência ao confessor obrigava ela a comer, a tomar o alimento. Mas era ela tomar o alimento, ela vomitava. Então era um sofrimento a mais. E mesmo ela pedindo, o confessor não deu. Era Jesus que queria que ela não comesse, mas mesmo assim ele deu a obediência. Não importa que você vai vomitar. É sofrimento, é outra mortificação. Aceita essa mortificação, você vai comer. Então, olha que som, né? Que coisa, mas é isso, né? Eu então dizia ao Senhor e ele me dizia: quero que faças a petição, mas com santa indiferença quero que te atenhas ao que te diz a obediência. Então, olha só, faz o pedido do confessor, mas não fica preocupada. O que ele falar, você faça. Fica atenta e faça a obediência. Obedeça o que ele te disser. Então, pedir você pode pedir, mas se ele não te deixar, tranquilo, não fique preocupado. Então, é interessante isso, a gente perceber como que Jesus trabalha, né? Porque ele não iria contra o trabalho dele mesmo, né? Aqui ainda se referindo àquela nota de rodapé, vamos ver aqui a continuidade daquela nota que diz assim, ó, no volume 11, Luiz escreve: estava preocupada pensando no meu estado, porque antes comia muito pouco e era obrigada a regurgitá-lo, e agora tomo mais e não me ocorre. E ela o atribuiu à falta de mortificação, o motivo disso. Mas Jesus lhe diz: é porque depois de tê-la purificado e desvinculada das coisas terrenas, eu a devolvo à vida comum, porque quero que meus filhos participem nas coisas criadas por mim para o amor deles, de acordo com a minha vontade, não de acordo com a deles. E é só por causa dessas crianças que sou obrigado a alimentar os outros. E também no volume 12 ele também vai se referir isso, ele falando do contínuo abandono de que tanto a mortificava. Então aqui ele já dá para ver ali que não foi um tempo permanente de ficar regurgitando, né? Depois ela voltou a comer. Então o que acontece ali é que nesse período que ela vomitava, ele estava purificando ela, para poder até mesmo a questão do alimento ter desapego, o corpo dela ali também ser purificado dessa necessidade do alimento. Ele poderia mantê-la somente com a Eucaristia, se ele quisesse. Mas depois que ela passa pela purificação, ele devolve essa condição natural dela se alimentar normalmente. Então, ele fez esse trabalho por causa da purificação, mas depois ele deixa ela no estado natural de se alimentar como os demais. Então, olha que interessante. Para que também ali não tenha esse vínculo de necessidade, mas um vínculo ali realmente de naturalidade, de ser natural esse alimento, porque todos os seres humanos têm essa realidade natural de precisar do alimento para a subsistência natural. Inclusive até o próprio Jesus, na humanidade dele, embora como Deus ele não precisasse, mas como ele se submeteu à humanidade, essa realidade de debilidade do natural, do biológico, ele também precisava, ele passava fome, ele passou necessidades biológicas por causa da natureza humana. Então, se ele se submeteu, todos nós nos submetemos também a essa realidade de estar numa vida natural e ter ali a vida dentro dessa realidade do natural, mas também aquela realidade do desapego, não ter ali no alimento algo que tipo, se eu não comer eu morro, claro, também, mas em primeiro lugar o nosso alimento é algo espiritual, a gente tem que ter prioridade para alimentar a alma. E a alma, como nós alimentamos a alma com Deus? Deus é o alimento da nossa alma. Porque ele revela num trecho que a vontade de Deus é o alimento da nossa alma, é a vida da nossa alma. Os atos divinos é o que alimenta a nossa alma, mas a vida da nossa alma é a vida de Deus, é a vida divina, é a divina vontade, que é a vida da nossa alma. E o sangue que corre na veia da nossa alma é o amor de Deus. Então ele vai revelar isso mais para frente. Mas é importante a gente saber que a prioridade, o principal na nossa vida que a gente precisa priorizar, e a Divina Vontade vai deixar esses escritos, esses ensinamentos, vai deixar isso muito claro para nós, que em primeiro lugar é o espiritual. E a parte material é consequência, é a correspondência natural de estar na Terra. Mas se a gente não prioriza o espírito, o nosso corpo também perece. E ela continua relatando, e assim continuei a fazê-lo. Quando passaram cerca de 40 dias, que eu considerava pelas palavras que tinha dito o Senhor por um certo tempo,
e que eu assim tinha dito ao confessor, os sofrimentos continuaram a surpreender-me diariamente e ele se via obrigado a ver todos os dias. Então o confessor começou a me impor a obediência de sair daquele estado e acrescentava que se caísse nos sofrimentos ele não viria. Por minha parte, me senti disposta a obedecer, especialmente porque minha natureza queria libertar-se daquele estar continuamente na cama, que por quão belo fosse, era sempre cama, aquele ter que se sujeitar-se a todos, mesmo nas coisas mais repugnantes e necessárias à natureza. E estar obrigada a dizer aos outros é um verdadeiro sacrifício. Por isso, a natureza fez seu ofício e se consolou inteira ao receber esta obediência. Minha alma estava disposta a obedecer ou a permanecer em cama se o Senhor assim o quisesse, porque tinha começado a experimentar o quão bondoso tinha sido comigo o Senhor, e que a verdadeira resignação sabe mudar a natureza das coisas, e a amargura é convertida em doçura. Então aqui, ela mais atrás, Jesus quando pede para ela se ela aceita o sofrimento e fala que é por um tempo, ela pensava que esse tempo seria uns 40 dias. Então, beleza, tranquilo, vamos sofrer, bora sofrer uns 40 dias para o Senhor, maravilha. Mas passou os 40 dias e nada, os sofrimentos continuaram. Então, ela tinha falado para o confessor que era um tempo, né? Jesus tinha pedido para ela o sofrimento por um tempo. Então, ela achou que eram os 40 dias e tinha passado essa informação para o confessor. Só que como não parou, não cessou, ele começou a falar para ela que se ela continuasse a cair no estado de petrificação, que ele não viria tirá-la. Então, achando ali que ela estava desobedecendo ao confessor, e que isso seria algo da vontade dela, mas não era. Era a vontade divina que estava trabalhando nela e dando essa realidade dela entrar nesse estado. E que permaneceu por mais de 60 anos nesse estado de petrificação. A Luísa ficou mais de 60 anos na cama. Então, foi uma vida inteira. Ela viveu 82 anos, então uma vida inteira ali à disposição de Deus para esse projeto, para esse empreendimento que ele estava trabalhando na alma dela para dar esse dom, não só para ela, mas devolver esse dom à terra, devolver a todas as almas, a todos os seres humanos, o dom de viver na vontade divina, viver de Deus, viver na vontade de Deus, dentro dela. E ela dentro de nós, não apenas fazendo a vontade de Deus, como é feito na terra, mas como é feito no céu, assim como a gente reza na oração do Pai Nosso. Então é importante a gente também saber disso. Então, mesmo o confessor impondo a ela a obediência de sair, ela não estava no controle dela, não estava na vontade dela, mesmo porque ela já estava ali sendo purificada para entregar definitivamente a vontade ao Senhor. Por parte dela, se sentia disposta a obedecer ao confessor. Se dependesse dela, ela sairia do estado de vítima, porque a natureza dela queria se libertar. Quem que naturalmente queria estar na cama permanentemente? Naturalmente ninguém quer, porque a nossa natureza não quer o sofrimento, a nossa natureza foge do sofrimento. Mas ela teve que se sujeitar. E para ela era uma cruz muito grande ter que estar ali na cama. Ela dependia das pessoas para higienizar, para cuidar. Imagina, a pessoa está ali, está consciente, sabe tudo que está acontecendo, mas ela não tem força, ela não tem condições de sair dali para fazer nada. Ela depende das pessoas. Então, tudo isso para ela também é um grande sacrifício. Mas ela se colocou, ficou na obediência e permaneceu na cama, assim como Jesus queria. E por causa dessa obediência dela, todo o trabalho que Jesus foi fazendo, a gente vai adentrando nessas leituras para poder ir tomando conhecimento desse todo esse processo que aconteceu na vida dela, e o dom foi entregue, foi depositado. E hoje a gente está acessando esses conteúdos porque ela foi obediente principalmente ao Senhor. E no Senhor foi também obediente aos confessores, foi obediente à igreja. E a gente recebe o presente que ela recebeu por cada um de nós, o presente que Jesus deu. Não foi ela que quis o presente, Jesus a escolheu para isso. E todos nós, de todos os tempos, todas as almas de todos os tempos, fomos e somos favorecidos por esse presente, por esse sacrifício da Luísa Picarreta. E nós somos imensamente gratos por ela ter sido dócil. Claro que muitas e quantas vezes nós vamos ver N reclamações dela, muitos chororô, que agora o Senhor ainda está vindo todos os dias, mas vamos adentrando, e conforme a gente for adentrando, a gente vai ver. Vamos fazendo esse percurso, essa caminhada com ela, né, nessa purificação e depois nos ensinamentos
sobre a divina vontade que Jesus vai trazer. E a gente vai caminhando com ela nesses escritos. E o Senhor vai trabalhando, ao mesmo tempo o Senhor vai trabalhando em nós, à medida que a gente vai se dispondo, à medida que a gente vai entregando a nossa vontade para Ele trabalhar. E isso é tão maravilhoso, vai mudando tanto vai mudando a nossa mente, vai modelando, assim como no trecho agora no anterior que a gente falava, que eu li, que falava dessa realidade de ser conformada. Ele quis ela conformada à vontade dele. E assim nós vamos, à medida que a gente vai conhecendo, vai avançando nas leituras, nas meditações, a gente também vai sendo conformado à vontade dele. A nossa vontade vai sendo modelada à de Deus. E é isso que ele quer, que a nossa vontade, rendida a dele, seja modelada a dele, conforme a dele. Então, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de retomar essas leituras e que o Senhor esteja em mim, esteja em nós, para irmos compreendendo cada vez mais esse projeto, essa proposta que o Senhor está nos trazendo, está nos comunicando, nos revelando e atraindo cada vez mais a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida para ser para o Senhor e o Senhor ser em nós, tudo aquilo que o Senhor quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.